tinha 7 anos, eu não sabia ler. E todas as meninas da minha sala sabiam ler. Então, eu ficava me cobrando e me culpando, porque eu queria aprender a ler que nem todo mundo. Aí a minha mãe me comprou vários livros que vinham com CDs. E eu ficava escutando os CDs e ia acompanhando, porque eu não sabia ler. Enfim, eu aprendi a ler. E quando eu aprendi a ler, o mundo inteiro se abriu para mim. Eu comecei a sonhar com coisas que eu achei que eu não podia fazer, mas os livros diziam, você pode. E um desses sonhos era fazer universidade. Ninguém na minha família tem um diploma universitário. Mas eu acreditava que eu tinha que fazer universidade. Então, eu fui lá. Falei, não, tem que fazer universidade, tem que fazer universidade. Falei para minha mãe, eu tenho que fazer universidade. Aí ela foi lá, pagou um cursinho para mim, com todas as dificuldades que ela tinha. E eu entrei na universidade com 18 anos. Num curso extremamente elitizado, que é arquitetura e urbanismo, numa das maiores universidades do país. E aí eu pensei, nossa, é meu final feliz, tô maravilhada, tá tudo pronto. Só que não, a universidade não é um espaço acolhedor para pessoas como eu. Independente do curso. O que depende do acolhimento que você vai ter ou não é a sua cor. E eu ainda, além da cor, era mulher. E eu gostava de falar muito. Mas não falar assim, num palco, usar escrita. E isso incomoda. Então eu comecei a me sentir mal naquele espaço. E você vai se sentindo mal, e quando você vê, você está muito triste. E aí você não está triste um dia, você está triste um mês, um ano. Você não quer mais sair de casa. E eu não queria mais sair de casa. Eu estava deprimida. O auge disso foi quando eu fui parar no hospital. E aí eu estava numa crise, eu não conseguia falar, eu só queria chorar, eu só queria ajuda. E aí aquele médico olhou para mim e disse, ai, você está depressiva. E agora? Em 96, eu tinha 3 anos, e o meu pai foi embora de casa. E aí a minha mãe se viu sozinha, grávida e com uma filha de 3 anos. Essa é a história de muitas mulheres, inclusive muitas mulheres como eu, negras. E a minha mãe, para lidar com isso, ela escreveu uma carta para mim. Eu tinha 3 anos, eu não sabia ler. Contei para vocês que eu fui aprender bem depois de todo mundo. Mas ela escreveu. E aí eu entendi que, na verdade, a minha mãe tinha escrito aquela carta que eu fui ler anos depois, porque ela queria lidar com aquela dor. E depois de uns anos, o meu avô morreu. E ele foi como um pai para mim. E ele foi o primeiro homem da vida da minha avó, o único. A pessoa que ela, entregou a vida. E ela sente saudades. Eu sinto saudades. Então, todo dia, a minha avó escreve para ele. E eu choro porque é diário, é todo dia. Ela abre um caderno e ela escreve, querido Daniel. E ela conta o dia dela para ele. E aí, anos depois, eu li um livro, chama Quarto de Despejo, que também é um diário de uma mulher negra, pobre, favelada, que também tinha que cuidar das filhas, dos filhos, sem um homem presente. E ela fazia isso catando papelão na rua. E essa mulher, ela diz no livro que quando ela fica nervosa, quando ela não consegue lidar com as situações do dia a dia, ela escrevia. E ela escrevia em papéis que ela pegava no lixo. E aí,
né, eu precisava de ajuda. Eu pensei, se todas essas mulheres que são importantes na minha vida escrevem, por que eu não posso escrever? Então eu comecei a escrever. Escrevi em diários, aí eu comecei a escrever poesia, comecei a escrever em redes sociais. Aí alguém falou, você não quer escrever um texto no meu blog? Eu falei, por que não? Aí eu comecei a escrever em um blog, aí fui para outro blog, aí eu fui para uma coluna aqui, aí eu fui escrevendo outra coisa ali. Aí eu comecei a ter milhares de seguidoras que eram mulheres negras como eu, que me mandavam mensagens e diziam, o que você escreve é sobre mim, é para mim. E aí eu falei, gente, mas isso é muito maior do que eu imaginava. Então, esse ano eu fui convidada pela maior editora do país, com 23 anos, a escrever um livro. E eu falo isso porque a escrita é importante para mim. A escrita, que nem uma escritora que eu li, Paulina Chiziane, é a forma, a literatura para ela é a forma como ela negocia a dignidade dela. A escrita é isso para mim. Então eu estou aqui para tentar dizer para vocês o que eu faço para lidar com as fraquezas que eu não posso ter, porque eu sou uma mulher negra. A sociedade diz que eu tenho que ser forte. A sociedade diz que eu não posso vir aqui chorar. A sociedade diz que eu não posso ir lá na minha rede social e dizer o quanto é difícil viver sem um pai, por exemplo. A sociedade diz que eu tenho que aguentar tudo nas minhas costas. A sociedade diz que eu tenho que ser forte, forte, forte. Eu não aguento mais. Eu não quero mais ser forte. Eu quero poder ser fraca. Então eu escrevo. Escrevo, inclusive, para não sentir tanta culpa e para me perdoar. Eu sugiro que vocês façam isso. Porque para mim a escrita é uma cura.